24 de dezembro de 2019, Porto Ferreira, interior de São Paulo. Lucilene Maria Ferrari estava aflita naquele fim de tarde. E não era por causa da noite de Natal que se aproximava. Algo estava de errado em sua vida, principalmente em sua relação com Vanderlei Menezes. Lucilene resolve seguir Vanderlei em sua última trajetória viva, ou estaria, na verdade, ela sendo guiada pelo seu algoz. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A., especial Caso Comentado de Natal. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal que está sendo bom demais de se fazer. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe que você venha comigo até o final desse Caso Comentado, especial de Natal aqui. Um caso que, antes de mais nada, eu preciso até parabenizar o Bassi, Luiz Bassi, se eu não me engano, peço perdão, sabe que eu tenho problema com o nome, mas é o único lugar que foi na Record, que é o Luiz Bassi, que é o apresentador do Cidade Alerta, que acompanhou esse caso, que é muito solicitado por muitas pessoas quando vem aqui no comentário, eu tenho visto, e é um caso que eu olhava e falei, tá, mas o que será isso? Tá, um sócio matou uma sócia, mas que sócio? Daí comecei a pesquisar e eu entrei, voltei ao passado, que é um caso que começou no dia 24 de dezembro de 2019 e terminou no dia 23 de novembro de 2023. E foi muito interessante ver, tem muitas perguntas que eu não tenho respostas. Fica aqui, inclusive, o meu convite à família da Lucilene Maria Ferrari para falar sobre a história dela. Eu tenho lacunas, principalmente agora, que daqui a pouco eu vou entrar no perfil dos personagens. Eu não consegui descobrir, por mais que eu tenha ouvido, acho que horas, eu não vejo mais TV aberta há muitos anos, e eu fiquei vendo pelo YouTube, né, o Cidade Alerta. Eu posso confundir, às vezes, eu posso confundir, tá? Porque eu realmente não consumo, e não tem nada contra quem consome, que eu não consumo. Então eu fui descobrindo aos poucos a quantidade de conteúdo que tinha, inclusive porque é um caso que começa lá em 2019, termina agora em 2023, mas cheio de mistérios. Quase um crime perfeito. Claro que você vai ter sempre um crime perfeito quando você não tem uma grande investigação correta, não é o caso deste daqui. Mas o crime estava quase perfeito pela falta de materialidade real para se prender uma pessoa por assassinato. Uma pessoa que estava, em princípio, desaparecida. Casos que a gente já viu aos montes que acontecem, né? A própria Tainá, que é a mãe Elaine, que tem aqui 2 entrevistas já dela, que procura pela filha o tempo inteiro. O autor se nega a assumir qualquer coisa, o corpo não é achado, uma hora a ausência de materialidade pode, inclusive, inviabilizar a prisão de alguém que pode realmente ter matado. Neste caso da Lucilene, a família dela foi fundamental, inclusive, para a elucidação de tudo. A família nunca se permitiu se ausentar da memória daquela que se foi. E nem permitiu que a sua imagem fosse destruída como o autor, já depois provado, o Vanderlei Menezes queria. Então, eu vou contar essa história de tudo que eu pesquisei, consegui achar de informação. É uma história muito forte, muito impactante, como tudo aconteceu, mas eu não vou ter muitas respostas para perguntas que eu gostaria. Mas as perguntas vou aqui dividir com vocês. Fica novamente o convite para a família da Lucilene dar uma entrevista. Eu gostaria muito, ela tem uma sobrinha muito atuante, uma irmã muito atuante, que foi muito forte, muito importante para que tudo acontecesse, então fica aqui. Às vezes elas podem estar cansadas depois de tantos anos, precisando se expor para o caso não ser esquecido, e agora que o caso foi julgado, talvez elas estejam querendo um pouco de descanso, né? Porque eu sempre digo que fechar do caixão é o julgamento. Talvez esse caixão tenha sido fechado e elas não queiram mais entrar nesse assunto. Respeito totalmente, mas fica novamente aqui. Se quiserem, é só mandar um e-mail para equipebetoribeiro@gmail.com. Tá aqui, com certeza botaram um lettering aqui para vocês poderem mandar. Também fica aberto, claro, sempre para o lado do Vanderlei, caso ele queira se pronunciar, porque ele se pronunciou também muito durante todos esses 2, 3 anos que se separaram, 19, 20, 21, 22, 23, 4 anos. Desses 4 anos
de ausência de justiça e quase ausência de corpo. A Lucilene quase não foi achada. E ele falou bastante, falou muito, mas eu entendi muito pouco o que ele falou. Vamos começar pelo começo, vamos começar pelas personagens principais, mas claro, pela vítima, pela Lucilene Maria Ferrari. A Lucilene morreu, eu li às vezes 48 anos, às vezes 49 anos, lá no dia 24 de dezembro de 2019. Quando a gente volta ao passado da Lucilene, a gente conhece algumas coisas que eu consegui pegar de uma entrevista aqui, de uma entrevista ali, de algo, porque ninguém sentou e fez o perfil da Lucilene. Eu não tive esse perfil. Olha que eu vi coisa, hein, da Record. Não estou falando que foi feito errado, foi feito certíssimo, porque eles estavam no quente, no Hard News. Mas para mim faltou o perfil. Eu gosto muito de entender o perfil, porque quando você conhece a pessoa que se foi, o passado, você pode entender um pouco qual foi a conexão que a levou a ter esse triste fim. É o que eu falo da construção do seu próprio assassino, ou às vezes de nós sermos construídos como um assassino. A Lucilene, então, ela teria, na época, ou 48 ou 49 anos. Ela morava numa cidade chamada Porto Ferreira. Até eu fui pegar aqui uns dados da cidade, porque é importante. Ela morava em Porto Ferreira, que fica a 227 quilômetros de São Paulo, capital, tá? Só que a mãe dela, sei lá, a família dela, morava em Descalvado. A mãe morava, na verdade, do lado dela. Porque esse dia de Natal, no dia 24 de dezembro, que vai acontecer com ela, que falam que inclusive ela vai passar o Natal com a família em Descalvado. Eu não sei quem é essa família que ela vai lá, porque sendo que a mãe dela morava colada ao que eu vou contar aqui, que ela era dona de um hotel. Descalvado é uma cidade que fica a 16 quilômetros de Porto Ferreira. Então são aquelas cidades muito próximas que você faz, bate e volta, como em São Paulo isso é bairro, né? Então faz em 20 minutos de carro pela estrada, então muitas pessoas até se locomovem porque são, de novo, gente, são bairros. São cidades independentes, mas para mim são bairros. Uma pessoa que mora numa cidade do tamanho de um país, que é a cidade aqui chamada São Paulo, para a gente acaba sendo muito próximo tudo. E eu entendo porque que, inclusive, gente pensou que ela estava em Porto Ferreira e gente pensou que ela estava em Descalvado, principalmente nesse momento de Natal. Você percebe que existia ali, pelas entrevistas que vão sendo dadas, um certo, vamos dizer, não era uma família que muito, assim, de uma união muito forte. Assim, era uma família grande, uma família que se gostava, mas também tinha os seus perrengues, como toda família é. Mas isso vai ser muito apontado pelo Vanderlei lá na frente. Mas a Lucilene, pelo que também aparece, ela perde o marido dela, o Zé, é chamado de Zé, em 2016. Essa morte desse senhor, eles falam sempre muito de um acidente. Ele pode ter morrido de um acidente. Acidente esse que parece que a própria Lucilene se sentiu um pouco culpada. Como foi esse acidente? Porque ele morreu, eu não descobri. E olha que eu vi coisa. Essa é uma das perguntas que eu gostaria de saber. O que aconteceu com a Lucilene e esse Zé? Esse Zé, inclusive, tinha outros filhos com uma outra mulher e a própria Lucilene tinha um outro filho, pelo menos um filho com certeza, com um casamento anterior, filho esse que estava preso à época da morte dela, no dia 24 de dezembro de 2019. Mas a Lucilene, em 2016, perde esse marido, esse Zé, que era um senhor, pelo que se entende também, com algumas posses, inclusive um hotel nessa cidade de Porto Ferreira. Esse hotel fica para a Lucilene, que era a sua cônjuge ali, no mínimo meira ela seria. E teve uns perrengues entre a Lucilene e a ex-mulher e os filhos do Zé, coisas que são apontadas inclusive pelo o Vanderlei lá na frente, como querendo sempre apontar que é a família desse marido que morreu dela, que poderia ser a autora, a família poderia ser a autora da morte da Lucilene, ou do desaparecimento da Lucilene. O Vanderlei tentou muito transformar ou ela em louca, ou ela numa vítima de alguém, mas não dele. Isso é normal em quem autores que querem construir uma história e serem donos dela, mas eles sempre caem por terra. A Lucilene, terminamos lá em 2016. A Lucilene morreu em 2019. Neste período de 3 anos, ou de 2 anos e meio, entra um personagem chamado Vanderlei Menezes. É Menezes, não é o seu nome dele? É, Menezes. Vanderlei Menezes. Um homem um pouco mais jovem que ela, eu acho que uns 46 anos. Eu realmente fiquei impressionado se aquele homem tinha 46 anos e 19, ele tem a minha idade.
Não é possível, eu achei que ele era muito mais velho que eu. Não dá. Não, fiquei preocupado. Falei, não dá. Ele não pode. Não, até porque eu não entendo porque que esse homem tem tanta mulher, que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas a Lucilene, como ela conhece o Vanderlei, eu não faço ideia. Pode ter sido num bar, pode ter sido numa festa, pode ter sido um dia ele chegando de hóspede no hotel que era dela, porque ele não é desta região, ele não é nem de São Paulo, ele é de Goiás, é do interior de Goiás. Como ele chega em Porto Ferreira, como ele encontra a Lucilene, como eles começam a ter uma relação, não vamos conseguir saber. Mas o próprio Vanderlei também tinha um passado já formado familiarmente dizendo. Ele tinha filhos, netos, meu Deus do céu, com 46 anos já avô. Ai, minha mãe de Deus, ainda bem que a Odete não teve filhotinhos. Ai, saudade dela aqui, ó. Meu primeiro Natal sem ela. Meu vizinho. Mas ela está com a gente na loja. Ó, lojabettoribeiro.com.br, tem coisas muito legais, estão entrando produtos sempre lá. Parabéns para todos que fazem a loja, fico muito feliz de fazer parte desse novo projeto também. Mas ele chega, de fato, ali na vida da Lucilene. E eles vão começar a ter uma relação que a gente não consegue bater um martelo, porque ela é uma relação com várias versões. Eles são casados ou eles são sócios? Ou eles são sócios e são casados? Afinal de contas, o que são os dois juntos? Uma coisa muito legal que a família da Lucilene fez ao longo desses anos que eu fiquei olhando ali pelo material que tem no YouTube do Luiz Bassi, ou Bate, não sei como é que fala, é que a família em momento nenhum, tem um momento que essa sobrinha que é muito forte, muito presente, essa sobrinha, ela conta, em momento nenhum ela quer fazer a tia de santa. Ela fala, não estou aqui para santificar a minha tia, eu quero justiça por ela. Eu não vou falar que ela era a pessoa mais certinha do mundo, porque não era. Ela fala ela era namoradeira, ela era do tipo que, falo mesmo. Eu sou contra isso, acho que a gente não tem que falo mesmo. Tem coisas que é melhor não falar, né? O honestão. Não, eu não vou mentir, mas não é. Não precisa tudo. Eu falo mesmo, vai ficar sozinho, gente, porque faz parte do relacionamento social humano. A gente às vezes dá uma engolidinha de sapo, às vezes fala, o que você achou? Achei interessante, você achou horrível, você teve vontade de se matar 3 vezes, você quis sair correndo, ou de uma festinha, ou de um ensaio, mas você fala, é interessante. E para, não precisa, olha, eu achei uma porcaria. Não, gente, a honestidade é boa, não precisa mentir, mas também vamos ser mais amiguinho da pessoa. Porque honestidade demais, às vezes, é muito para destruir o outro e não para ser honesto. E eu fico sempre desconfiado se a pessoa está querendo ser honesta ou ela está querendo me sacanear. Não sei se é o caso da Lucilene, mas eu achei muito interessante que essa sobrinha não dorou, sabe? Não fez uma escovadinha nos problemas que ela tinha, e ela tinha, faz parte, ela tinha. Mas a Lucilene com o Vanderlei, quando eles começam a ter uma relação, que quando do sumiço dela, ele vai sempre apontar que eles eram sócios. Eu vou me antecipar aqui e eu vou colocar de tudo que eu analisei, de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, eles não eram sócios. Porque sócio tem direitos sobre o lugar, sócio tem contrato, sócio tem sociedade. Ele não fazia parte, pelo que eu vi, do contrato social do hotel, nem da escritura do hotel. Ele não era um sócio. Ele era uma pessoa que trabalhava no hotel da Lucilene, agindo como dono, agindo como sócio, agindo como alguma coisa. Mas sócio ele não era. Ele estava lá por outros motivos. Mas como sociedade ele não investiu dinheiro. Pelo contrário, ele vai tirar dinheiro. Mas a Lucilene, com essa relação com o Vanderlei, ela começa, inclusive, a trazer já elementos levantados pela mãe dela, que dá uma entrevista tocante demais, e pela sobrinha e por todos, que o próprio Vanderlei, quando começa a ter essa convivência, essa relação com a Lucilene, ele, inclusive, se muda para o hotel junto com o pai dele, que tinha Alzheimer ou tem Alzheimer, não sei se o senhor morreu ou não. E a Lucilene morava no hotel, o hotel é dela. Colado ao hotel, no prédio do lado, mora a mãe da Lucilene. Vocês vão entender por que eu estou contando isso. Chegou num ponto que eu acho, vendo tudo, que a Lucilene se encanta
pelo Vanderlei por algum motivo. Porque, gente, eu vi esse homem falando, eu não entendo nada que ele fala. Mas não é que eu não entendo nada que ele fala porque ele tem uma limitação intelectual ou porque ele não sabe se expressar. Ele quer, na verdade, te confundir e te deixar meio assim, mas o que ele está falando? Ele fala de um jeito, ele se enrola com a língua e com as palavras, não porque ele não sabe usá-los, mas principalmente para você ficar tonto. Isso é manobra, isso é estratégia. As entrevistas que ele deu, eu terminei assim, eu não tinha força para dar fast. Ele vai te confundindo mentalmente, porque ele não responde. Ele simplesmente não responde, ele dá volta, ele não responde. Isso é manobra, isso é estratégia de você conseguir ludibriar a pessoa, né? Mas conosco não, violão, que a gente tá de olho nessas coisas. Então, ela, a Lucilene, pode ter se encantado. Alguma coisa esse cara deve ter um borogodó, como diz algumas pessoas, que, olha, realmente não entendo, porque esse homem, vocês vão ver a quantidade de mulher que esse cara tem. A Lucilene fica lá no charme, sei lá. Com certeza, eles tinham uma relação amorosa e sexual. Isso pelas próprias fotos levantadas pela polícia nos celulares deles, tanto do Vanderlei quanto da Lucilene, você consegue construir que ali existia uma relação amorosa, mas talvez mais como um gigolô do que como um namorado, sem a Lucilene perceber. É óbvio que ele não teve a clareza, e aí tudo certo, de virar e falar, gata, você quer dar uma jogada? Custa R$400. Bom, ele não sei como vai custar, não tá nada. Mas assim, ele pode cobrar, prostituição não é crime no Brasil, então ele pode chegar e falar, para bidugarmos, a bidugada custa tanto. E ela pode virar e falar assim, quero 2 bidugadas por 1, faz 3 por 4. É uma coisa que ela poderia ter combinado se ela sim soubesse que ele estaria com ela por interesses financeiros. Não era um jogo claro. Ele vai para o hotel, leva o seu pai com Alzheimer junto, coloca lá dentro de um quarto, acho que era quarto 13, se eu não me engano, deixa o pai ali e ficava no quarto com a Lucilene, que era o quarto onde ela tinha acesso às câmeras, ao dinheiro, era o quarto que era o administrativo, ela dormia junto com o escritório dela. Nada como ele estar lá dentro. Ele começou a virar, eu acho que ali de repente ela começou a se encantar por ele, começou a dar uma namorada, e de repente ele foi ficando e ela deixou ele ser meio que assim um gerentão do hotel, sabe? Ele foi tomando o corpo de eu sou o homem do local e ela permitiu. E ele, com certeza, porque em cima do que a mãe, as sobrinhas e a irmã contam, ele começou o tipo de destruição de autoestima. Para quê? Para manipular, controlar e ter. Tem homens e mulheres também que destroem a autoestima do outro para que o outro não consiga mais sair. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, isso não é amor, né? Mas eu te quero tanto que eu não quero que você pense que pode viver sem mim e que outra pessoa perceba o quanto você é incrível. Então eu falo pra você que você tá feio, que você tá isso, que você tá aquilo, que você tá aquilo outro, não porque eu quero que você se veja dessa maneira para você não olhar para os lados e se alguém mais interessante que aparecer na sua frente, você nem acreditar que essa pessoa está te vendo. Isso é uma manipulação para você conseguir ter essa pessoa para sempre do seu lado, nesse desejo doente, ruim e cruel de você se ter uma relação, não pelo desejo de ter uma relação, mas por posse. No caso ali do Vanderlei e da Lucilene, o que se percebe é que ele começa a controlar ela para ele ter o controle do dinheiro. Não dela, não o controle com ela, não ter o controle de ela como uma mulher, de ela não ver um outro homem, de ela não se permitir ser livre, de ela se olhar sozinha. Não para isso. Não porque ele tinha medo de que a Lucilene se percebesse independente dele. Que ela poderia viver e viveria muito melhor sem ele. Mas para que ela, além de o ter como o único desejo, o único homem que a teria, também poderia, dessa maneira, controlar todo o financeiro ao redor dela. O hotel, ele era um hotel simples, mas ele dava ali, principalmente no interior de São Paulo, uma quantia boa por mês para que uma pessoa possa viver plenamente. No caso da Lucilene, depois que ele vai para lá, ele abre conta corrente. As maquininhas de cartão de crédito do hotel começam a cair todo o dinheiro do que o cara passa, começa a cair esse dinheiro na conta dele, diretamente. Ah, mas ela não percebia? Ah, mas ela não via? Gente, uma pessoa que vive uma relação abusiva,
ela pode até perceber. Ela não é burra, mas ela não consegue ver saída. É isso que a gente tem que entender na hora de um julgamento, às vezes estão a ferro e fogo. Não é que ela tem vergonha, ela tem tudo, é uma mistura. A pessoa, quando consegue chegar nesse ponto de controle, esse controlado, esse manipulado, ele está sob garras. Ele é por cima e por baixo, ele não tem saída, ele não tem porta, ele está num quarto escuro que ele não sabe onde que tem porta de saída. E também se vicia, tá? Por isso tem que fazer terapia. Você só sai de relações assim, com terapia, porque você muda o seu próprio encaixe. Porque você é capaz de sair de uma relação doente e ruim de manipulação e ir para outra. Porque é o único lugar que você conhece. Até o ruim se torna confortável. E no caso dela, ela já era uma mulher chegando aos 50 anos, de repente ali com seus perrengues de pensar, pô, 50... Como é que é você com 50 anos? Ela, pelo que a sobrinha diz, ela gostava de namorar, ela era namoradeira. E aí ela pode ter... E o cara sacou isso. Então ele dava o borogodó pra ela, porque ele ficava mantendo, ele ficava tirando foto ele fazendo academia e mandando pra ela por WhatsApp. Ele ficava mandando, meu bebê, tô chegando, meu bebê, sabe? Não gosto dessa gente que fala como se fosse, mozinho, paixão, tanto. Para, é adulto, fala, eu te amo. Né? Não é mimimi. Porque aquela boca mole, não gosto disso. E ele ficava mandando esses áudios e tal. Aí, só que guarda esses áudios, porque daqui a pouco você vai descobrir que ele vai falar que ele nunca teve nada com essa mulher. Só que com isso, ele controla a Lucilene em absolutamente tudo, vai ficando com dinheiro e ela vai ficando sem nada. Essa mulher, pra você ter uma ideia, que era dona do hotel, que tinha um patrimônio, que tinha parece que estava em inventário ainda do marido dela, que morreu, o tal do Zé, não, me perdoa a forma que eu falei, do Zé, ela vem, inclusive, tem até um papo que ele teria dito, o Vanderlei, que a Lucilene prometeu que quando saísse o inventário, ela venderia uma parte do hotel por um valor bem pequenininho para o Vanderlei. Mentira. E se ele falou é porque ele pediu. Ele fazia ela falar o que ele queria ouvir. O dinheiro do cara está caindo, dinheiro começa a sumir, que tem troca, depois eles vão vendo as mensagens, ele começa, não estou dizendo que ele fez porque não tem prova, mas dinheiros começam a sumir de quartos de hóspedes. E a Lucilene conversa com uma amiga por WhatsApp, falando que estava preocupada, que ele estaria, ela fala que seria ele, que estaria destruindo inclusive a reputação dela como dona do hotel e do hotel, que ela estava começando a ficar preocupada. A Lucilene estava ao mesmo tempo fascinada e guardada com ele, mas ela queria sair. Porque ela não tinha dinheiro para comprar um pedaço de melancia. Ela vai pedir para a mãe um pedaço de melancia. Ela vai pedir para a mãe para comprar um travesseiro para o hotel. Porque ele não dava dinheiro para ela. E você vai saber daqui a pouco para onde vai o dinheiro. É uma coisa muito doida. A Lucilene, que está nessa situação de sem o dinheiro, não tinha mais controle financeiro das coisas dela, que estava nessa relação destruída, que não conseguia sair dela, ela começa a descobrir situações de sabor total para ela. Ela começa a perceber que ela não seria a única mulher na vida do Vanderlei. Coitado, ela não era a única. Ela deveria ser a oitava, porque esse homem, a coisa que ele mais tinha era mulher. O Vanderlei, eu não sei se eu te conto agora ou quando, eu vou contar depois, que aí sempre fica esse suspense das mulheres de Vanderlei. Quando chega no dia 24 de dezembro de 2019, a Lucilene já estava apontando para algumas pessoas, que depois se vê pelo WhatsApp dela, que ela estava desconfiada de o menino aí, o Vanderlei, ter outras mulheres. O que eu já pergunto, gente, é uma cidade, eu fui até olhar. Eu pensei, gente, isso é muito grande, as pessoas, a cidade tem, Porto Ferreira tem 57 mil habitantes. Falei, nossa, como é que esse cara conseguiu ter tanta gente assim, sem ninguém perceber? Porque, né, gente malandra sabe fazer, em qualquer lugar do mundo. Mas a Lucilene já estava falando com algumas amigas por WhatsApp que ela estava desconfiada quando ele tivesse outras mulheres, que estava assumindo dinheiro de quarto de hóspede, que ela não tinha dinheiro para comprar nenhum pedaço de melancia, que ele estava chamando ela de gorda o tempo inteiro, que ele falava que ela não tinha que comer nada para emagrecer, que ela tinha que parar de fumar porque ela tinha cheiro de cinzeiro. E isso eu já vou falar uma coisa aqui. Você não gosta de cigarro, não fuma, tá? Não enche o saco do outro que fuma.
Mau caratismo é que tem que ser parado. Eu não estou defendendo cigarro, não estou defendendo nada. É que assim, você não está namorando uma pessoa que fuma, por que você quer que ela pare? Então não vai namorar ela, gente. Não nem começa. Agora fica, chama a mulher de gorda, você tem boca de cinzeiro, você tá feia, você é desgraçada, você é isso, você é aquilo. Tá destruindo a coitada. Né? A mulher se vê da maneira que ele tá olhando para ela e olha com desprezo ainda. E ao mesmo tempo mantém, porque daí fica mandando áudio, tô chegando bebê, tô chegando bebê, tô chegando bebê, sabe? E trabalhar, que é bom, pelo jeito não trabalhava nada. Porque ele não lavava um quintal, ela que fazia tudo. Vivia na academia, não sei por quê, porque não estava resolvendo muita coisa. E não estava por ali, porque a gente vai saber daqui a pouco. Eu vou dar um do programa. Daqui a pouco vocês vão... Fica comigo. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Daqui a pouco você vai saber dessa história. Fica comigo. E ela começa a desconfiar. Tem um vídeo, e aí eu começo a apontar já coisas que eu não sei se a polícia sabe e não foi contado, ou se ficou naquela necessidade do hard news, da notícia quente, de se manter ibope. Trazem elementos, mas não me trazem todo o elemento. Tem um vídeo, antes do dia 24, de uma grande briga, porque existiam câmeras no hotel, mas só uma câmera que gravava, que era a câmera da frente. Tem uma gritaria que se encontra, que dá para se ouvir, que é assim, socorro, que parecem duas mulheres brigando. Que depois vai ser apontado, esse vídeo, como sendo a Lucilene com uma namorada que vai aparecer do Vanderlei. Eu não sei que dia que esse vídeo foi gravado, não tem data. Não é possível, o arquivo fica com data desse vídeo. E ele faz também, ele começa a gravar vídeos ali é claramente para criação de álibi, aquilo, óbvio. E tem um vídeo que ele grava com a Lucilene que ela fica falando que o passado me destrói, eu não consigo esquecer o passado. E ele fala com aqueles papos de coach de Instagram, deixa o passado no passado, viva o presente do presente. Pare de viver o passado, viva o presente. Deixe para lá o que passou, passou. E não é bem assim, né? O passado nos consome se a gente não conseguir realmente nos perdoar e perdoar o passado. Por isso que mágoa é uma coisa que a gente tem que deixar para trás e seguir para frente. Isso sim a gente tem que fazer. Mas não esquece, viu? Não é assim. Tem que deixar o luto existir do passado. Tem lutos que são maiores e lutos menores. Tem histórias de passado que você espera um pouco mais para terminar de sofrer o que se foi, e tem outros que você faz e fechou o olho, abriu, já foi. Então, faz parte da existência. E ele cria, ele grava, é um vídeo que fica gravando ele, basicamente com a camiseta, ele está gravando ela sem ela saber. E tem até um ponto que depois se coloca, que esses vídeos vão aparecer. Gente, ela vai sumir em 24 de dezembro de 2019. Vídeos vão aparecendo em 2020, 2021 e 2022. Então, é uma coisa assim, cada hora vão aparecendo coisas, áudios vão sendo colocados, os celulares e tudo mais. Então, esse vídeo, então, ele tem um vídeo de um álibi, que ele criou, e outro vídeo lá, que depois se descobre nessas câmeras de alguém gritando. Mas o que acontece? No dia 24 de dezembro, o que vai acontecer? Isso é maravilhoso. E 24 de dezembro passa o Natal, dia 25 de dezembro tem o almoço, dia 26 ou 27, o Vanderlei vai até a polícia e dá uma queixa de desaparecimento da Lucilene. Fala, ela sumiu. Ela me disse, diz ele para a polícia. Isso me lembra tantos casos, tipo Tony Flor da vida, sabe? Que a mulher ficava lá posando de viúva. Ele diz assim, a Lucilene sumiu e ela foi passar, porque ela disse para mim que ia passar Natal lá em Descalvado, aquela outra cidade onde ela tem família, que fica a quase 17 quilômetros de Porto Ferreira. Ok? Ok. Só que quando ele que abre o boletim de desaparecimento da Lucilene, a irmã da Lucilene fala, não, peraí, ela me disse que ia passar Natal em Porto Ferreira, tem aqui o WhatsApp dela aqui, ela nunca falou que é para Descalvado. E ele disse que ela disse para ele. Ué, como assim? Se ela vai para Descalvado, ele vai para Porto Ferreira. Quem está falando a verdade? Ele diz o que ela teria dito para ele. A irmã mostra o que ela escreveu para ela. Uma diferença gritante, né? Porque ali você tem a prova de que realmente a Lucilene fala para a irmã ou para a sobrinha, vou passar o Natal em Porto Ferreira no hotel. Ela ficaria no hotel passando o Natal.
E o Vanderlei fica jogando, porque já começam essas coisas. É a pessoa que faz coisa errada, joga um monte de bomba fumaça para você olhar para o outro lado. Só que a polícia não é idiota, né? Às vezes demora um pouco, mas idiota não é e tá certo, tem que fazer a investigação no tempo correto e prender da maneira certa. Porque se prender da maneira errada, sai como aconteceu inclusive com o próprio Vanderlei. Então o Vanderlei fala isso, a família fala, não é possível, a família vai até a casa vai até o hotel e começa a procurar coisas, fala, cadê o celular da minha tia? Porque começam a achar, começam a olhar. A polícia... E ele fala, a última vez que eu vi a Lucilene, ela estava saindo do hotel, eu vi ela indo embora do hotel, indo para não sei onde. Isso é uma coisa que ele fala. Quando a polícia acha uma câmera de uma lojinha, de uma avenida ali perto do hotel, que mostra claramente o Vanderlei passando e um pouco atrás a Lucilene passando. Para muitas pessoas, ela está seguindo o Vanderlei. Para mim, ela está sendo guiada por ele, como se ela achasse que está seguindo ele sem ele ver. Então, óbvio aquela cena, por quê? Ela tinha tido umas discussões antes com ele, já tinha falado para as amigas que ela ia pegar ele no flagra, ela estava querendo armar um escândalo para chamar de seu, com toda a razão. Tem esse vídeo, que eu não sei quantos dias antes são, de ela brigando com uma mulher dentro do hotel. Não sabemos, entendeu? Eu posso construir uma seguinte história. Ela fala para ele, você tem outra mulher, descobriu, essa outra mulher vai até o hotel, fala para ela, é você que tá tentando pegar meu macho? Para a Lucilene. A Lucilene fala, o macho é meu. Ela fala, macho é meu, não sei como é que duas mulheres brigam por causa de um homem desse. Ai, Senhor, por que brigar por não dá para entender. Aí ela vai lá, briga, e ele pode ter falado para ela que acabou. E aí tem o vídeo de ela falando assim, o passado me corrói. E ele fala, o que passou, passou, tem que encarar pra frente. Ou seja, o que passou com a outra, que você acha que eu deixei, mas eu não deixei. Ele deve ter falado, já deixei ela, deixa o passado lá atrás. E ela fala assim, eu tenho certeza que está com ela. E ele leva ela para algum lugar. Ele sabe que a Lucilene vai seguir ele. Ele está guiando ela para algum lugar, está guiando para a morte. E ela não sabe que está sendo guiada para a morte. Tem esse vídeo que ele grava, ela falando do passado e tal, que depois, uma das vezes que eu estava vendo lá as coisas no YouTube lá do Luiz Bate, lá, que eles ficam muito apontando que esse vídeo, que o Vanderlei leva como uma prova de que a Lucilene estava louca, que ela podia estar, na verdade, só desaparecida, que mostra que ela estava muito ansiosa, tal, não sei o que lá. Esse vídeo, segundo a família, ele gravou no dia da morte dela, no dia 24. Por quê? Ela estaria com a mesma roupa que ela aparece nesse vídeo com ele, que uma hora aparece a camisa dela, e depois andando na rua, inclusive de cabelo molhado. Não dá para se ver nesse vídeo do celular que ela fala do passado se ela está de cabelo molhado ou não. Só dá para ver nesse vídeo que aparece na rua. Tem um episódio, é bom, né? Parece que é série. Tem um programa lá, tem um dia lá do programa, que eles ficam horas falando, a família falando assim, eu tenho certeza que isso foi feito no mesmo dia, ele sabia que ia matar, e o outro fala, mas será? Vamos ver e tal. Gente, é um arquivo, tem data. Eu fiquei pensando, mas cadê a data desse arquivo, desse vídeo? Que ele grava com ela falando do passado. O vídeo tem uma data e você não mexe na data. Então é assim, principalmente se for periciado, né? Que tem uns erros aí eu vou falar de cadeia de custódia pesado. O vídeo tem um horário e um dia marcado. Ah, mas ela estaria usando a mesma roupa de um dia para o outro? Sim, às vezes a gente usa. Quem nunca fez isso na vida? De pegar uma roupa do dia anterior e falar, ninguém me viu ontem com essa roupa, eu vou com essa roupa mesmo. Não sujei, não tô porca, não suei para deixar ninguém morto pela rua. Não, vou usar a mesma roupa, quero usar a mesma roupa, vou salvar o mundo e não vou lavar hoje. É normal, vai. Todo mundo já saiu com a mesma roupa de ontem hoje. Vai. E também parece que todo mundo tem um guarda-roupa com 365 looks por ano. Ninguém tem. E às vezes a gente repete sim. Mas ficou muito nessa coisa. Ela está com a roupa... Por quê? Se ela está com a mesma roupa, ele já faz o álibi e já vai para matar. Ele não está com a mesma roupa. Ele se trocou por quê? Alguém me explica? Gostaria de saber. Mas o que vai? De fato, ele tem um vídeo que traria um álibi para ele, mostrando que ela estava muito nervosa. Porque o Vanderlei, quando dá dela como desaparecida, aponta muito para pessoas, inclusive da família.
da Lucilene. Se levanta se ela teria ido visitar o filho na cadeia. Não, ela foi visitar ele só em novembro, já era 24 de dezembro. Se ela teria ido para esse descalvado aqui, não foi, não teria ido. E ele, só que quando chega nessa imagem, que ele tá na frente, ela atrás, o Vanderlei tem que agora dar uma outra história, né? Ele fala, não, nem lembrava, não. Eu vi, na verdade, quando eu disse que eu vi ela pela última vez, eu quis dizer, na verdade, que não era do hotel, era olhando pela igrejinha. Por causa da igrejinha, ele vai falando, e o sotaque dele vai comendo, parece que tem uma batata quente na boca, você não entende nada que ele falou, e você fica assim, o que esse senhor disse? Você tem vontade até de gritar quando você termina e fala assim, meu Deus, eu tô louco. Ele vai enrolando, ele enrola, e ele dá muita entrevista ao vivo, com um advogado do lado, sem advogado do lado, com isso, com aquilo, ele fala, ele blá, 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 bem narcísico, né? A pessoa gosta de aparecer mesmo. Ele teve um pensamento assim, o que uma pessoa que não matou faria? Só que você não controla, nem todo mundo que não matou vai ter o mesmo modus operandi, a vida não é assim, nós somos um cada um. Então ele começou a agir como se ele controlasse um roteiro de ficção mal escrito, que estava indo bem, hein? Ele até estava indo bem. Por quê? Deu desaparecimento, ela está desaparecida, ela não está morta. A família tem certeza que algo aconteceu. Aí começa a perícia. O que ele tinha? Ele tinha um carro, que era de um chefe. Aí eu não entendo, ele não trabalhava no hotel? Como pode? Mas ele tinha um chefe de um outro lugar que eu acho que ele trabalhava, que deixou o carro com ele, mas não para ele andar, só para ele cuidar. E esse cara pega o carro, vamos saber daqui a pouco tudo. Então eles periciam esse carro e periciam o hotel. Encontram sangue. O sangue que é encontrado não é humano, é sangue de bicho. Então, não sabemos, esse sangue não era nada. O Vanderlei sai, a Lucilene vai atrás e não sabe mais dela. Aí começa a se perguntar, isso são 6h30 da tarde, mais ou menos, do dia 24 de dezembro de 2019. Perguntam para o Vanderlei, filho, onde você estava nesse horário? Ele fala, eu estava transando com uma mulher no carro do chefe. Olha que danado, pegou o carro do chefe. E realmente ele fez sexo com essa mulher. Mas não às 7 horas da noite, ele fez sexo às 3 da tarde. Ele pede, inclusive, que isso foi uma grande testemunha, na época, que ela não aceita. Ele tenta subornar ela por R$280. Até se apontou muito isso no julgamento. E teve gente que escreveu que ele tentou subornar ela por R$280 mil. Não, foram R$280. Né? 280 mil é muito dinheiro. Aí ele pega, não que 280 não seja, mas é mais possível ele ter 280 do que... Né? E o Vanderlei falava que a Lucilene tinha saído de casa sem os celulares e com R$1.500 no bolso. Mostrando que ela estava bem doida. Indo em direção à rodoviária, que ele achava que ela até chega a conversar com amigos que ela quer vender tudo e ir embora para São Paulo, que ela não quer mais ficar em Porto Ferreira, também por brigas com família, com tudo. Ela fala, quero cair fora daqui. Então ele quer dizer assim, a família estava enlouquecendo, a família do marido, do Zé, ficava perturbando. Ele chega a inventar e apontar para a polícia que a ex-mulher do marido pelo qual ela ficou viúva, do Zé, a ex-mulher do Zé, estava falar como eles falam, macumba, para ela morrer no dia 24 de dezembro. Ele vai falar isso. Ele chega a falar, ele diz que no enterro do Zé, a Lucilene conta para ele depois, porque eu acho que ele não estava no enterro do Zé, que uma pessoa virou e falou assim, a ex-mulher do Zé fez uma macumba e você vai morrer no dia 24 de dezembro. Ele já até sabia a data. Ele vai inventando coisas para colar em cima dos outros. E que a ex-mulher do Zé passava todo dia na porta do hotel para ver se ela já estava morta. Ué, mas ela não vai morrer dia 24 de dezembro? Por que ela vai passar todo dia para ver se ela está morta? Não tem lógica. Se você já sabe a data que ela vai morrer, você só vai no dia, né? Não precisa ficar passando antes para não se irritar, afinal de contas. Se você tem essa informação de ouro, não vai precisar nem gastar sola de sapato. Mas ele vai apontando para isso, para que ninguém olhe muito para ele. E ele, inclusive, vai dizer que ele não era namorado e nem marido da Lucilene. O que eu acho um erro nessa hora, porque para mim a grande motivação é uma mistura de financeiro com amoroso. Ele diz que eles eram sócios e a família da Lucilene fala, que sócio? Pior é que a imprensa comprou e fica o tempo inteiro falando, ex-sócio mata, homem mata ex-sócia, homem mata sócia. Mas que sócio? Eles não eram sócios. E colou isso, de que eles eram sócios do hotel. E a família fala, vocês não eram sócios, eram namorados. Ele fala, eu nunca namorei com a Lucilene porque eu nunca beijaria na boca de uma pessoa que fuma. Por quê?
Porque ele tinha, na verdade, uma mulher com quem ele era casado. Não no papel, mas na vida, aí sim, real e apresentada. Eu não vou falar o nome dela porque ela chegou até a ser enrolada e arrolada nessa história, porque, em princípio, seria essa mulher que foi lá bater boca com a Lucilene no hotel. E detalhe, essa mulher de quem ele era casado, com quem ele era casado, era sustentada pelo Vanderlei, era sustentado pelo dinheiro do hotel que ele pegava. E a Lucilene lá sem poder comprar um pedaço de melancia. E ele sustentando essa mulher. E os filhos lá em Goiânia também, a ex, neto, tudo mais ali que ele tem. Porque esse povo consegue ter um monte de gente que fica com ele. Essa mulher, para quem ele diz que ele daria R$280 para ela, não é essa esposa, é uma amante, é uma mulher que tem um homem, é casada com um homem. Olha só, ele tinha a Lucilene, que enganava ela que era o marido dela. Ele tinha essa outra mulher aqui para quem ele falava que ele era realmente o marido dela. E ele já tinha, além de outras, mas essa com certeza, uma peguete que ele pegava por aí. Pegava o tempo inteiro quando tinha um carro. Porque ele realmente, nesse dia 24, ele vai e transa com ela, no carro do chefe. Mas ele transa com ela às 3 da tarde. E ele pede para ela falar que foi às 7 da noite. E oferece para ela R$280. Ela não aceita o suborno. Não sei, eu acho que ela não é por causa do valor, é por causa do terror e do medo de você testemunhar falsamente. Isso é crime. E ela se nega e ela fala para a polícia, não, ele tá aqui, ó, ele tá tentando me subornar, eu transei com ele, mas transei com ele às 3 da tarde, não às 7 horas da noite. Tem até um ponto que eu achei interessante, que o Luiz Bassi até dá uma... Eu não sei se é o mesmo advogado de defesa, mas o advogado de defesa dele tenta até dizer, fala assim, realmente a mensagem que ela mostra saiu do celular do Vanderlei. Mas quem disse que foi ele que escreveu? Meu amor, a Lucilene já estava morta e, assim, quem que quer pegar o celular do Vanderlei para mandar mensagem dessa, para salvar ele? Entendeu? Então, uma coisa é você ter versões sobre uma história, outra coisa é você se contradizer. O Vanderlei se contradisse inúmeras vezes, porque aí a polícia começa a investigar ele. No dia 25, um determinado horário, o celular dele aponta para um local ermo, ali perto da estrada da Anhanguera. Acho que, se não me engano, é a Anhanguera que liga aí essas cidades todas. Só que o Vanderlei fala que esse horário estava... Aí ele vai mudando. Não, na verdade eu estava no hotel, não, eu estava não sei onde, eu estava na casa de um amigo, eu estava pegando outra mulher, eu estava com a minha mulher, eu estava com... ele vai mudando tanto. E ele fala que o celular está errado, está apontando para o lugar errado. E a polícia e a família vão. A família chega a ficar meses cavocando pelo próximo do local. Do local esse que ela vai ser encontrada. E ali tem o primeiro choque para todo mundo. Ele era casado. E essa esposa dele, esposa não papel, mas esposa, conta que ela não sabia da Lucilene, que ela já não, depois que ela descobriu tudo, ela não estava mais com ele. E daí tem gente que fala que não, que eles estavam juntos sim. Ela conta que ele que bancava tudo para ela, ou seja, quem bancava tudo para ela era a Lucilene. A Lucilene é que dava a casa dela, comida, roupa e tudo mais. A Lucilene é que bancava aquela mulher, não o Vanderlei. Né? Gente do céu. E tem pessoas, e ela começou a ser essa mulher, inclusive investigada, porque se pensava, se o Vanderlei teria feito tudo sozinho, se ele não teria tido a ajuda de alguém. Isso às vezes eu acho assim, que as pessoas acham que o mal não tem força para agir sozinho. Tem sim, as pessoas podem agir sozinhas. Não é porque parece menor ou maior, fraco ou forte, grande ou pequeno, que a pessoa não consegue fazer tudo sozinho. Consegue, se ele quiser, todo mundo sabe, todo mundo consegue fazer. Mas tinha essa maçaroca de coisas. Um celular do Vanderlei apontando para um local onde a Lucilene não foi encontrada, sem materialidade de fato, sem sangue, sem aquilo, realmente apontado por alguém da família. As roupas do Vanderlei, tanto daquele vídeo que ele mostra como álibi, que eu não entendi o álibi, para dizer que ela tá louca. E tanto a roupa que ele aparece andando na rua, quando ela está seguindo ele, ou ele está levando ela para a morte, para mim é isso, a polícia não pega, eu acho errado, porque ali ele deve ter, não sei, cadê essa roupa? Se ele matou com sangue, porque a gente não vai saber nunca como a Lucilene morreu. Mas a gente sabe que a Lucilene morreu. O tempo vai passar e o tempo será amigo,
breve espaço de horas e dias e meses do Vanderlei. Porque ele chega a ser preso, mas daí ele é solto, porque você não tem materialidade, você não tem o porquê de prender a pessoa e tudo mais, e começa inclusive a ter uma inimizade muito forte entre o Vanderlei e a família. Chega a família lá e pede, fala, cadê o celular da Lucilene? Que ele falava que ela tinha saído sem celular. Ele dá um celular, a irmã, sei lá, quem fala assim, não, o da Lucilene não é o pretinho, o celular não, o da Lucilene é o dourado, eu quero o dourado. E ele pega e joga, ela fica com os 2 celulares. E eles começam a abrir e ver tudo. Isso, gente, não pode ser feito, tá? Pedir pra você aí, se um dia acontecer com você, não faça. Por quê? Porque não pode. Isso é uma coisa chamada cadeia de custódia. E em 2019 isso já virou finalmente lei. Eu não achei chocante que não era antes. Cadeia de custódia, você ter a garantia de que aquela prova é idônea e que tem a ver com a cena, inclusive, do crime. Quem pode mexer numa prova como essa é a polícia. Se você pegou esse celular, você tem que chegar ou ir para a delegacia. Grave tudo, filme, olha, ele jogou, estamos aqui, tá aqui, olha, cheguei entregando para a polícia, para mostrar que ninguém abriu, ninguém mexeu, ninguém... Porque uma prova como essa, ela é invalidada muitas vezes. Né? Às vezes nas instâncias superiores, às vezes até passa pelo júri, mas as instâncias superiores caem, porque aí é a letra fria da lei. Não teve cadeia de custódia, esta não é uma prova que pode ser qualificada como prova. Né? Por isso que muitas vezes tem julgamento que é cancelado, tem que ser feito de novo, outros que o réu é absolvido. A gente tem que tomar muito cuidado nisso. A gente não pode ajudar o criminoso a ficar inocente, porque na dúvida de inocente ou culpado, dúbia pro réu, uma coisa assim, na dúvida a pessoa é inocentada. Ou pelo menos ela não é culpada por ausência de provas. Então não pode ser isso. Mas eles mexem no celular, são essas mensagens todas, joga para a imprensa, vai lá pro bate-mostra e tal. Deveria ter sido, foi periciado, não foi, eu não sei. Gostaria também aqui de convidar o delegado a me dar entrevista também. Só mandar para o equipebetoribeiro@gmail.com. Gostaria de saber como foram esses detalhes dessas provas e esses vídeos, os horários, o que bate, o que não bate. Mas de fato você tinha um cenário. Você não tem o corpo, não tem a confissão, não tem materialidade nenhuma que ligue ele a um assassino da Lucilene. Você tem uma mulher sumindo no mapa. Você não tem, de fato, um corpo, uma morte gravada. Ele é preso, ele é solto e ele vai embora para Goiás. E lá ele volta a ter a sua vida tranquila. Ele, claro, que já tem uma outra mulher. E aí eu acho um pouco, sabe, é muito Instagram aberto, posando, postando, bebendo, conversando, pegando a gata dele, ficando, minha gata aqui. Eu acho um desrespeito à memória da Lucilene e à família. Até porque ele continuava mantendo, eu nunca tive nada com a Lucilene. E fotos dos dois na cama, de ele falando, tô chegando bebê, tô chegando bebê, tô chegando bebê. Ela chamando ele de marido, ele falando de amor, ele tirando foto, falando, olha, é pra você essa foto. Ela, ai, tá lindo, vem pra casa, vem pra casa. Então assim, fotos íntimas, parece que tem a foto do baduguedo dele ali. Então, tinham várias coisas que ele, mas mesmo assim ele até hoje nega que ele tenha tido qualquer toque na Lucilene. Não sei porque ele pegou tamanho horror, ou talvez a gente descubra aqui junto algumas coisas. Ele vai para Goiânia. É encontrado uma ossada. É encontrado uma ossada, agora ele se ferrou. Ali perto, agora ele se ferrou e ele... Vamos lembrar, gente, que se ele matou, ele sabe que ali onde foi encontrado não está a Lucilene. Se ele matou, não, ele matou porque ele foi condenado. Ele era um prato cheio para ele, né? Achado ossada, ele entra ao vivo também no programa e fala assim, e todo mundo acusando, tá vendo? Agora que é ela, tenho certeza que é ela. E ele fala, vocês vão ver, vocês vão tudo me pedir desculpa. Não é ela, porque a Lucilene tá viva, eu peço para que ela apareça, ela só saiu louca, quero que ela recobre memória, quer dizer que a mulher tinha ficado desmemoriada. Ele sabe que não é o corpo da Lucilene, e o DNA não bate com o da Lucilene, é de uma outra mulher que o marido que matou, é uma outra história. Fica aquele balde de água fria, todo mundo com aquela cara de... Ele tá inocentinho de novo. Mas o tempo é inimigo dos maus, não é amigo dos maus. O tempo só vai deixar você ficar mais leve e achar que você é o dono do mundo. Por quê? A Lucilene sumiu no dia 24 de dezembro de 2019, às 6h30 da tarde, que é a última vez que ela aparece. O corpo vai ser encontrado num local muito perto de onde apareceu o celular dele, ali naquele 25 já de dezembro, desculpa, à noite. Quem encontra? Uns cachorros de uns trabalhadores rurais ali, vão cavucando e encontram um local e começam a cavucar. Eles veem alguma coisa e chamam a polícia. Quando desenterram, aquele corpo estava com cimento e cal junto.
feito o teste de DNA, bate que é a Lucilene. Aí o bicho vai ficar um pouquinho menos simpático para o Vanderlei. O Vanderlei até dá uma entrevista falando que agora, pelo menos, ele sabe que a mãezinha da... Ai, gente, mãezinha é uma coisa... Mãezinha, que a mãezinha da... Isso é um escárnio, né? Ele fica feliz porque agora a mãezinha da Lucilene vai poder descansar e enterrar sua filha. Que ele ficava muito angustiado pela mãezinha da Lucilene. Bom, enterrado, começa aí então outras formas. Como você vai ter agora a materialidade real da história? Ainda não é uma coisa interessante, mais uma pitada de mistério aqui. Quando a Lucilene é enterrada, depois ela vai ser enterrada, ela é encontrada. O corpo, olha que loucura, uma coisa, o corpo é encontrado em outubro de 2021. Mas ele só é confirmado em abril de 2022 pelo DNA. Gente, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Não dá para uma família esperar 6 meses do DNA. Então, pelo amor de Deus, eu peço aqui para as coisas públicas do Brasil, se não temos condições de fazer rápido esse tipo de DNA, permita que a família, então, mande para um laboratório privado. Não é? Vamos começar a permitir, assim, licencia alguns laboratórios e fala, eu aqui, se você quiser esperar por aqui, pelo público, você vai demorar 6 meses. Mas se você quiser pagar 10 mil reais, 100 reais, 100 mil reais, 20 mil reais, não sei, você pode ter a possibilidade. Ah, mas Beto, sabe o que é? Quando é público aí tem que ser igual para todos. Eu entendo, mas daí a pessoa pode até fazer vaquinha, alguma coisa. Eu, sei lá, eu saia na rua pedindo dinheiro para todo mundo para poder fazer, para minha cabeça. Imagina você esperar 6 meses, cara, para você ter certeza que é a Lucilene. E o cara lá em Goiás, sabendo que aí já é, porque ele sabia que o local que foi encontrado é o corpo onde ele deixou a Lucilene, podia ter caído fora, podia ter fugido. É que ele não foge. Ele já estava muito arrogante, ele achou que ele já estava com o jogo ganho. Em abril de 2022, o corpo é encontrado. No dia 28 de abril de 2022, ela é enterrada. No dia do enterro da Lucilene, uma mulher chamada Márcia, que é uma mulher chamada Márcia ali da cidade, chega para a sobrinha dela e fala, agora que a Lucilene morreu, eu tenho que te contar muita coisa. Agora eu posso te contar muita coisa para... Só que na hora do enterro, a sobrinha falou, tá bom, a gente pode conversar amanhã? Porque tava aquela confusão, né? A cidade inteira lá e tal. No dia seguinte, essa mulher morre. Ela era entregadora de um açougue e ela é chamada para um endereço falso. Quando chega nesse endereço falso, pegam ela, matam ela de maneira... Ela é torturada, é horrível a morte dela. Joga a morte dela não sei onde, toda a carne que... Tinham 3 pedidos de carne, ninguém recebeu pedido nenhum. E ela é torturada, morta e acabou. Então a gente não sabe nem o que essa Márcia poderia ter contado sobre a morte da Lucilene. O que ela traria de elementos, não sabemos. Por quê? O Vanderlei continua se mantendo como inocente. Ele vai ser preso no dia 6 de maio de 2022. Por conta de quais as grandes materialidades desse caso que colocam ele em xeque como um possível autor ou como autor julgado e condenado. É o celular dele que dava naquele lugar e essa testemunha que se nega a ser subornada por R$280, essa mulher, que conta a verdade, fala, olha, e mostra o celular dela, ele pedindo para ela falar que foi às 7 horas da noite que eles se encontraram e não às 3 da tarde, como tinha existido. Então, as duas grandes forças de costura, de materialidade desse crime, são esses 2 pontos muito matemáticos, né? Isso é pericial, isso é herbe de celular e mensagem e a mulher contando, porque além de ela contar, ela tem a prova da mensagem. Então, porque ele se nega, ele continua falando que é inocente, blá, 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 e o caso ficam no ar muitas perguntas, porque como ele não confessa, a gente não sabe como foi a morte dela, de que ela morreu, como ele chegou nesse local, porque se ele tinha cimento e cal, ele premeditou assim, tirando a Flávia lá, a Karina, que são tudo umas topeiras, que ainda pega e vai comprar o gasolina, senão elas já sairiam com gasolina. Ali dá mais trabalho. E aí por isso que muita gente achava que teria tido mais, muitas pessoas apontavam que a esposa dele aí, que teria ido brigar com a Lucilene, teria participado. Porque como que ele fez tudo sozinho? Não é difícil fazer tudo sozinho. Se ele seguiu, ela seguiu ele, chegou no carro, ela chegou atrás, ele entrou e falou, vamos conversar ali. Vem aqui, a gente vai conversar, a gente vai se resolver. Ele vai levando, ele manipula ela, gente.
Ele não precisa nem dar um soco na cara dela. Ela vai entrar no carro e vai com ele até onde ele quiser. Ele fala, vem aqui, eu vou te mostrar pra onde eu estava indo. Era uma surpresa, eu estava comprando um terreno pra gente fazer uma casa nossa. E você, tá vendo? Você tá sempre desconfiada de mim. Vem aqui comigo, eu vou te mostrar, tá vendo? Tudo isso daqui, tá, ela pega ele uma pedrada e dá na cabeça. Ou ele já sabia até a pedra que ele ia meter na cabeça dela, como aconteceu com a grávida de Canalinha. Porque ali ele tem já o cimento e o cal para saber até onde ele vai enterrar. Ele pode ter matado ela ou saído, voltado, comprado cimento e cal, mas vamos lembrar que é 24 de dezembro, à noite não vai ter nem Leroy Merlin aberta 24 horas. Olha eu aqui fazendo merchan da Leroy Merlin. Mas tudo bem, o que eu quero dizer é isso. Nem material de construção, eu duvido, 24 de dezembro, não dá, ele não está em São Paulo. São Paulo talvez você ache, mas no interior não vai achar, gente. O povo está lá na 6, esperando o Papai Noel, não vai rolar. Então, para ele já ter feito... Ninguém diz que ele não pode ter voltado depois enterrado, mas o celular dele não volta para aquele lugar nunca mais. Ele pode ter deixado o celular no coisa? Pode ter deixado. Mas e o carro? Ele não é mais teu carro. Tudo bem que ele espera 2 dias, 2 ou 3 dias, para ir dar a queixa de desaparecimento dela. Ele pode ter levado ela até aqui. Eu estou brincando com vocês de elucubração de possibilidades. Ele pode ter levado ela, matado ela, deixado ela lá, volta para casa, fica pensando, fala, vou dar uma enterrada nela. Porque, pergunto, a polícia investigou, tudo bem que só descobriram o corpo dela 2 anos depois, né? 3 anos depois. Se não, se fosse ali perto, você saberia, se fosse mais próximo ao encontro, se ele foi numa loja de construção e comprou cimento e cal, poderia ter tido tudo isso, mas a gente não tem essa certeza. Mas ele pode ter, então, cenários. O primeiro, ele já sabia de tudo que ele ia fazer. Ela entrou, levou, bateu, matou, abriu, cobra, enterrou, fechou e foi embora pro hotel. Segundo, ele chega lá, mata, deixa ela, volta e fica, acho que vão encontrar, melhor eu ir lá e enterrar. Volta e enterra, como foi feito, por exemplo, com a Sara, a cantora gospel, porque eles voltam depois para pôr fogo no corpo. Eles não põem fogo logo em seguida de ter matado, porque eles queriam ocultar o cadáver, uma vez que eles começaram a ficar com medo da dimensão que estava tomando o caso. Pode ser, mas a Lucilene não estava tendo dimensão nenhuma do caso. Esse caso não teve grandes dimensões. Só o Luiz Bassi falou desse caso. Uma coisinha ou outra naqueles jornais locais da Globo, mas na própria cobertura jornalística de imprensa mesmo, tem muitos erros, inclusive, por conta de não se aprofundar. Um vai pegando o outro e acabou. Tanto que ela ainda é colocada como sócia dele. Ela não era sócia. Essa mulher não era sócia dele, gente. Ok? Ela não era sócia. Ela estava no bodego dele, ela estava achando que estava tendo uma relação com ele, ela achava que eles tinham um casamento. Ela não era sócio dela. O caso é marido, namorado, amante, flerte, ficante, baduguelante, qualquer coisa, mas não é sócio. E a imprensa botou esse carimbo e virou sócio dela. Coitada dessa mulher, ainda ficou... nem a relação correta que ela sabia que tinha com ele, ela conseguiu ter nem depois de morta. Então aqui a gente está ajudando, inclusive, a dizer, ele enganou todas as mulheres, mas enganou principalmente a Lucilene. Porque existe sim uma possibilidade, as outras não sabiam de nada mesmo? Não sei, mas não significa que sejam assassinas. Mas ele pode então ter levado, já sabendo tudo, enterrado, jogado cimento, foi embora, volta e faz tipo a Sara. Um dos dois aconteceu, mas que ele sabia para onde ele ia, ele sabia. Que ele sabia onde ele ia matar, ele sabia. Que ele ia matar ela, que ela já tinha dado no saco, tinha. Por quê? Aí é que tá. Qual a grande possível motivação? Na minha humilde opinião, como escritor e roteirista, eu diria o seguinte, eu consigo enxergar que a Lucilene, ela estava começando a se desamarrar do Vanderlei. Principalmente com uma mensagem que ela troca com uma amiga falando que ela quer ir embora para São Paulo, ela quer vender tudo e cair fora. É como assim, sabe? Vou fazer a tieta, vou embora e volto daqui 20 anos no meu carro vermelho conversível. E ela estava com desejo de começar de novo e começar do zero e recomeçar a si mesma. Então isso eu acho muito forte. Ela já estava, ela fala, eu tenho certeza que ele tem outra. Ela já estava se desamarrando do Vanderlei. Estava preocupada com o dinheiro sumindo do quarto dos hóspedes. Estava cansada porque ela que fazia tudo daquele hotel. Estava exausta. Ela estava exausta. Aquela mulher estava muito cansada. Ela estava chegando aos 50 anos. É uma idade que a gente para fazer um balanço da nossa vida. Porque a gente já não tem mais 50. Quem sabe, mas a gente quer saber o que está fazendo.
Então ela devia estar. E tem esse vídeo de ela brigando com alguém que pode ser essa esposa que ele assumia como esposa de verdade. Então ela já estava se desvencilhando do Vanderlei de alguma maneira. E ele começou a sacar isso. Perder a Lucilene não seria apenas perder uma mulher manipulada, seria perder a fonte financeira para ele ter as outras mulheres, inclusive. Então, eu acho que a mistura ali de motivação foi o financeiro, o controle e tudo mais. Porque eu acho que na cabeça louca dele ele podia pegar e continuar trabalhando no hotel e ganhando dinheiro. Ia ficar lá, olha, a Lucilene sumiu, a gente fica aqui esperando ela voltar, até ela voltar eu administro para todo mundo, tá? Tá aqui com vocês. Imagina. Quem quer fazer isso? Só que ele não. O problema dos narcisistas, eu não estou dizendo que ele seja porque não tem qualidade técnica para dizer, mas ele me parece um pouco gostar, vaidoso, porque ele adora ficar aparecendo falando, tentando manipular todo mundo que está assistindo, é que a pessoa se perde na arrogância. Ele acha que está enganando todo mundo o tempo inteiro, que ele está sabendo construir a história e ninguém vai questionar ele, o que não acontece. Então eu acho que naquele dia a Lucilene pode ter que, vamos bater que foi no mesmo dia que ele gravou ela falando do passado e tal. Ela podia ter falado para ele assim, cara, é o seguinte, a gente vai, eu vou ficar aqui no Natal, quero que você saia da minha casa, vai para tuas putas, entendeu? Eu não quero saber, não estou falando que as outras sejam, tá? Mas é assim que geralmente as pessoas falam. Então assim, vai com as tuas mulheres, sai da minha vida, esse Natal eu vou passar aqui sozinha, cai fora. Ele pode ter falado, não é assim, você está pensando o quê? E ela é motivada a achar que está seguindo ele, mas ele está guiando ela. Que ela ia ter um fim, ela teria que ter, porque ela jamais poderia ser a finalização do bel prazer dele, que é manter as mulheres dele, que ele quer, enganar a Lucilene, porque é prazeroso para ele também, pagar de sócio de dono de hotel, entendeu? Porque devia pagar para todo mundo, né? E ter uma vida para os conformes dele tranquilão, só sentadão no pudim lá, que o povo adora esse pudim para sentar, para se sujar, né, nesse pudim. Senta numa almofada, se você quer uma coisa fofinha. Então, esta, para mim, seria a grande motivação de a Lucilene ter perdido a vida. Ela não vai findar o meu dinheiro fácil. Não vai. Eu tenho certeza que ele pensou, dou desaparecida, ela ia ficar como desaparecida, ninguém ia achar. Ele ia convencer a família dela, manipulando a família. Mas manipulava ela, por que não manipula a família inteira? Dizendo, olha, eu cuido aqui do hotel para ela, para quando ela chegar tá tudo em ordem. Assim, ele ia ser o dono do hotel, ele não ia ser o sócio do hotel. Mesmo o hotel não sendo dele. Mas não aconteceu, ele não teve essa vida tão tranquila e ele ali se perdeu. Ele vai abrir uma loja lá em Goiânia, que eu gosto, Goiânia ou Goiás, sei lá, em Goiás, no estado de Goiás, mas eu acho que não é na capital Goiânia, é uma outra cidade. E ele também já estava dono de uma loja de móveis de jardim. Mas eu pergunto, ele era dono ou é essa mulher com que ele estava que era dona e ele pagava de dono? Também não sabemos, não tem essa informação. Porque assim como ele fez com a Lucilene, ele pode fazer com outra. E nada como se ele conseguir unir as duas coisas que ele quer em uma só. A mulher que lhe dê o subsídio financeiro e a mulher que possa passar com ele como a esposa dele. Né? Poderia ter unido os dois. O fato é, a Lucilene perdeu a vida nesse Natal e a família esperou 4 anos para ter esse fim desse julgamento, que foi agora dia 23 de novembro, onde ele foi condenado a quase 60 anos de prisão. Como ele, se eu não me engano, sim, porque ele foi inclusive condenado por feminicídio. Acho que ele já pegou, sim. Sim, já pegou, porque acho que era 15 de dezembro de 2019 que começava a valer aquela nova lei de diminuição para você sair é mais difícil, que você fica, ao invés de 30, no máximo 40 anos. Então, você pegou 50, 60 anos e tal, ele vai ficar pelo menos uns 20, vamos dizer assim. Ele entrou com 50, vai sair com 70, não vai dar para ele ficar muito brincando de manipulador, né? Apesar de que manipulador é manipulador até os 190, se até os 190 vivo estiver. Mas, bom, esse é o caso da Lucilene, um caso de Natal. É muito triste porque agora, em 2023, faz 4 anos, mas ao mesmo tempo vai ser um Natal diferente para a família, uma vez que agora eles podem chorar de fato a saudade.
e não mais ficar esperando pela justiça, porque preso ele foi, preso ele está. Está pedindo, claro, vai para a segunda instância, terceira instância, tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ter diminuição de pena? Pode. Mas também pode ter aumento. E pode ter tudo. Mas eu acho que, máximo, não sei. Aí deixo para a segunda, terceira instância. Se eu tiver alguma novidade, eu conto para vocês depois, em outro momento. Mas para a família é um momento, pelo menos, que a Lucilene possa descansar, porque nada como ela ter sido encontrada. Deve ser muito difícil você saber que você tem uma pessoa que é sua, que você ama, em algum lugar e você não encontra. Deve ser devastador, devastador. Eu não sei como conseguir viver. Eu não sei como pais conseguiram. Acho que não conseguem, né, de verdade. No fim, a gente acaba virando um pouco um zumbi com alma, né, não sem alma. Uma tristeza, uma triste história de Natal. Mas é isso. Espero que a família queira me dar uma entrevista. De novo, a equipe betoribeiro@gmail.com. E também, se o advogado do Vanderlei quiser dar uma entrevista também, é só mandar o e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, que eu entrevisto todo mundo, todas as possibilidades de visões. Mas a versão é uma só, né, gente? A mulher morreu, não tem o que fazer. Morreu e morta está, e agora com justiça feita. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, curtir, todas aquelas coisas. Acho que tem algum make-off. Se tiver, vamos ver? Vamos lá. Vamos começar esse especial de Natal. Gente, olha, eu vou falar. Acabou, o mundo acabou. A gente já está no aquecimento global. É um calor. E assim, São Paulo que faz o frio para cá não está dando mais. Não está dando mais calor. Vamos ter que andar com uma roupa blindada para os assaltos que estão tendo nesta cidade. Peço por gentileza, polícia, eu quero a rota na rua, como falava alguém lá atrás. Precisamos de polícia na rua, peço encarecidamente aqui, polícia na rua andando pelas calçadas, carros andando pelas ruas, pessoas, policiais olhando para todos os lados, porque em São Paulo está impossível vir para cá. Não saia com o celular, carteira, não venha. Né? A gente pode fazer isso também. Não venha para São Paulo. Está impossível. E o calor, então a gente tem que ter uma roupa blindada com ar-condicionado. Assim talvez a gente consiga sobreviver a esta selva de pedra. Bom, só arrumar aqui o microfone. Ai, meu Deus do céu, será que ficou raspando tudo isso que eu tô falando? Não, né? O áudio vai estar bom, né? Deus está com a gente. Ai, que medo.